Ok, então hoje vamos falar sobre como os ciclos de misoginia e missandria se retroalimentam. Traduzindo, vamos falar sobre o fato de que quando mulheres ficam odiando homens, homens odiam mulheres, e aí mulheres odeiam homens, e aí homens odeiam mulheres, e cada vez mais isso é um ciclo que se alimenta. Então, na verdade já é um fenômeno. Quando se descreve assim já fica meio óbvio, mas é importante a gente falar isso sobre como o feminismo funciona e como os movimentos masculinismo, Mengun, Way, né, MGTOW, acho que chama, como esses sistemas sociais estão funcionando hoje. Então, eu tenho que dar uma introdução ao tema rápido, falar algumas coisas que talvez se você já está navegando na internet e tendo algumas discussões sobre isso, você já talvez já saiba, mas eu vou ter que começar com isso. Bom, então tudo começa com alguns homens tendo cometido alguns adultérios, algumas mulheres sendo maltratadas, abandonadas por marido, uns homens engravidando umas mulheres, alguns abusos sexuais de mulheres que acabam engravidando e tendo que cuidar de filhos e tal. E alguns homens, entre aspas, privilegiados, folgados, que ficam botando filho em tudo quanto é lugar e não assumindo a responsabilidade. E algumas mulheres querendo ter a vida desses caras que pode fazer, entre aspas, o que quiser, invejando esses caras. Então, nós temos aí um sistema de homens ruins produzindo mulheres ruins. Mulheres que também querem sair na gandaia e seguir o caminho dos homens irresponsáveis. Antigamente, é claro, importantíssimo nós nos lembrarmos que antigamente não era nada prudente uma intimidade fora do casamento, especialmente para mulher, porque ela tinha um nível de vínculo com a criança inevitável. A reprodução era praticamente o que é inevitável. Agora eles tentam evitar, mas na prática acabam não conseguindo muito, mas nós já falamos disso em outro vídeo. Mas o ponto é que aí as mulheres começaram a ficar bravas, começaram a criar os movimentos de os homens são tóxicos, os homens nos oprimem, nós queremos nos libertar, queremos fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, e criou um nicho que sai do conceito de casamento e família tradicional e um nicho que vai na ideia de um liberalismo sexual de viés feminista que é curtir a vida, entre aspas, de maneira mais libertina, de maneira menos vinculada à família e tal. E um subproduto quase que inevitável desse sistema é o sistema de aborto, né, que os métodos anticoncepcionais muitas vezes não funcionam e alguns deles eram até mesmo métodos abortistas. Foi uma mistura das duas coisas que surgiu e nos chegamos à situação quase que inevitável, feminismo estar intimamente vinculado ao aborto. E é claro que isso gera problemas, as mulheres começam a fazer aqueles discursos lá de meu corpo, minhas regras e coisa e tal, que quando você começa a debater sobre aborto, é fácil, na verdade, refutar. Eu refuto de uma maneira simples. Hoje em dia, eu explico que a criança não é corpo da mulher, obviamente, porque criança dentro do útero não só ela sente dor, sente medo, isso já é provado cientificamente, mas também as crianças dentro do útero elas lutam com o irmão gêmeo quando tem e até aprende a fazer paz com o irmão gêmeo. Então a criança aprende a respeitar o corpo que está sendo dividido com o irmão gêmeo. Então, se o próprio feto, que é uma criança, aprende isso, o adulto também deveria aprender. Então, isso é óbvio. Fora aquelas ideias tipo, não, é meu corpo, tá? Metade dos fetos é um menino, então mulher tem pênis. Daqui a pouco vão dizer que tem. Mas daqui a pouco não, né? Faz um bom tempo dizendo essas coisas. E é importante nós também entendermos que o feminismo ele está ligado muito a esse movimento da transexualidade, porque é um movimento que está ligado a um conceito de que ninguém nasce mulher, se torna mulher, que é uma construção social. E é claro que se você for entrar realmente em biologia, existe uma série de características que homens têm
vantagens biológicas da mulher são bem diferentes da mulher. O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Tem coisas que os homens tendem a fazer muito melhor do que as mulheres e vice-versa. Mas isso é extremamente inconveniente para o movimento feminista, e é inconveniente para o movimento feminista que os homens têm algumas vantagens competitivas em certos ambientes de trabalho. Isso é desvantajoso para o movimento feminista. Então, o movimento feminista geralmente silencia essas conversas, gosta de criar zonas de eco, bolhas de eco que não deixam homens especialmente entrar ali, e nem pessoas que criticam o movimento feminista. Mas isso, claro, causa um efeito de homens reclamarem disso, homens que querem mulheres tanto para casar, os homens que querem mulheres para casar e tal, quanto homens também, muitas vezes libertinos, que já se acostumaram até com o libertinismo, com essas mulheres fáceis, e que estão acostumados com as mulheres fáceis, e há um grande conflito de comunicação, porque muitas mulheres querem, na verdade, casamento também, vida familiar, tradicional e tal, mas ao mesmo tempo tem algumas que não querem, algumas que se prostituem e tal, e alguns homens começam a esperar mulheres que sigam essa linha de filosofia, e começa um ódio, uma raiva, umas críticas. Tem várias coisas de injustiça que acontecem com os homens, que nós poderíamos citar algumas, que os homens são a maioria dos moradores de rua, aquele princípio, né, de mulheres e crianças primeiro do navio, e várias outras injustiças, entre aspas, que acontecem com o homem. O homem é feito para morrer. É ele que vai para a guerra, é ele que vai para as minas, é ele que vai para os trabalhos perigosos. Quando tem a notícia lá de alguma morte, fala assim: morreram 10 pessoas, inclusive 2 mulheres e uma criança, como se fosse, ó, pior ainda, morreu até mulher e criança, né? Veja bem, mulher, entendeu? Se não morreu uma gente, não, morreu mulher, entendeu? Criança também, morreu mulher e criança. Então, morreu umas pessoas aqui que sei lá que coisa que é. Então, tem, na verdade, na cultura já existe isso. Nós sabemos também aquela história, né, que por exemplo, no Chaves, a Dona Florinda batia no Seu Madruga o tempo todo, mas o Seu Madruga nunca batia na Dona Florinda, e nós sabemos que se um dia o Seu Madruga batesse na Dona Florinda, seria o final do programa, né? Porque o mundo espera que não se bata em mulher, mas não espera que não se bata em homem. Tem várias coisas assim. Mas é claro que isso aí acaba sendo um discurso que algumas mulheres não gostam e tal. E é extremamente incômodo, em particular para a ideologia LGBT, o fato de que homens, biologicamente falando, tendem a ser muito mais fortes que mulheres e vencer elas em praticamente todos os esportes. Isso é um fato. E a verdade é que essas coisas de filmes de super-herói, de guerreiras e tudo mais, é só para agradar a mulher mesmo, só para curtir o filme também, porque existem algumas mulheres realmente altamente especializadas, habilidosas e tal. Sim, isso é possível, mas geralmente homens vencem mulheres em esportes. Essa é a tendência. Então, especialmente os mais fortes, os homens vencem as mais fortes das mulheres, essa é o normal. Isso é horrível pro pensamento feminista, porque o pensamento feminista ele é centralizado num conceito de que homens e mulheres são equivalentes. E isso é perigoso, porque não são. E existe este conceito de que homens que deveriam ser o provedor da casa e trabalhar, e que a mulher deveria ser a dona de casa. E existem razões para isso, razões biológicas, eu acho que eu já tratei disso em outro vídeo, que simplesmente a mulher, ela primeiro tem o vínculo com a criança, na amamentação ela acaba se vinculando à criança primeiro. O vínculo ser mãe é um vínculo muito mais forte do que o vínculo ser pai, especialmente na primeira infância. É um vínculo diferente, e a criança acaba se apegando à mãe, e a mãe acaba se apegando às necessidades da criança mais. Então, é lógico que a mãe acaba sendo a que mais percebe que a fralda está suja, é a que mais percebe que a criança precisa comer alguma coisa fora leite, porque é literalmente ela que está amamentando. Então, ela acaba gravitando com a alimentação e gravitando com a cozinha. Então, a mulher acaba gravitando com a cozinha. Isso não é nada agradável. Ao mesmo tempo que o homem, por ser mais forte, acaba indo literalmente mais
lá fora. Andar lá fora é mais arriscado para a mulher, que o tipo de coisa ruim que pode acontecer com uma mulher é pior do que o que pode acontecer para um homem. E a mulher é mais frágil que um homem, então é mais perigoso andar lá fora se você é uma mulher e é mais seguro andar lá fora se você é um homem. Então geralmente o homem acaba andando mais lá fora, pegando mais trabalhos perigosos e a mulher acaba ficando onde? Na casa ou em algum outro trabalho de escritório, algo assim. Mas mesmo quando você acaba tendo uma mulher na polícia, quando é um criminoso muito perigoso, a mulher acaba não resolvendo. Isso é um problema também, porque no aspecto de segurança, é lógico que a mulher pode simplesmente dar um tiro no bandido, mas no sistema de segurança existe escalada de usos de força. Então, tipo, dar um tiro no cara é um dos últimos recursos que alguém deveria ter. Poder segurar a pessoa, poder até mesmo intimidar a pessoa sem segurar, é preferencial do que você dar um tiro na pessoa em várias ocasiões. E a mulher tem menos recursos quando ela é policial do que isso. Isso não significa que as mulheres não têm nenhuma utilidade na polícia, por exemplo. Mulheres podem ser ótimas snipers também numa guerra, ou qualquer coisa assim. Não estou dizendo que mulheres não têm capacidade de autodefesa, nem nada do tipo. Mas eu estou dizendo que existem diferenças óbvias entre homens e mulheres, e existem especialidades entre homens e mulheres, e uma das especialidades que às vezes as pessoas não gostam, mas que é verdade, é que mulheres têm a tendência de interrupção profissional durante o período de gravidez, e que é, na verdade, benéfico para elas ter filhos, e que é, por outro lado, prejudicial na carreira, interrompe a carreira. Né? O próprio sistema de menstruação também atrapalha na produtividade do trabalho. Infelizmente, o trabalho é uma loucura, uma coisa assim de máquina, ficar fazendo coisa, trabalhando ininterruptamente, e a biologia do homem ajuda nisso. A biologia do homem ajuda em vários trabalhos braçais, principalmente, muitos dos quais as mulheres não ligam muito. Não tem muita mulher reclamando que não tem muita mulher trabalhando nas minas ou qualquer coisa assim. Mas claro que reclamam em outros setores porque as mulheres querem ganhar, querem se beneficiar, querem ter uma vida boa, não depender de um marido ruim, não depender de um homem ruim, querem crescer na vida, não quer ser pobre, não tem nada errado nisso. E é claro que há um problema no conceito do feminismo, porque o feminismo é para ser chamado de movimento de igualdade, mas quando você começa a ver igualdade, você olha que na verdade a situação dos homens em muitos aspectos está muito pior, então já não é um bom termo, né? É mais um lobby das mulheres, é um grupo que defende os interesses das mulheres. Mas é o que acontece, que finalmente chegando no ponto do vídeo. O ponto do vídeo é que nós estamos chegando nessa discussão, essa discussão existe, mas quando nós chegamos nessa fase de discussão, o que acontece geralmente é que as mulheres elas estão se isolando em câmaras de eco, tentando proteger a mente delas de serem criticadas, e os homens estão criticando. Mas também tem muitos homens que são folgados, que quer ficar com um monte de mulher, não tem responsabilidade de filho nenhum, quer que ela se vire, não quer casar, não quer assumir, não quer nada com nada. E essas pessoas também estão gerando danos, mas o que é importante é que aí os homens estão começando a criticar as mulheres, com memes e coisa e tal, e as mulheres estão criticando os homens também. Então tá todo mundo se criticando. E fica se xingando, os homens são assim, os homens são assim, os homens são aqui, as mulheres são assim, as mulheres são assim, as mulheres são assim, os homens são assim, os homens são assim, os homens são assim, a mulher é assim, quando vê estão se pegando, não estão se relacionando mais. E há uma tendência já mundial, mas vale destacar na Coreia do Sul, houve muito isso, dos homens e as mulheres tomando lados extremamente diferentes. Isso está afetando também as decisões políticas. As mulheres têm forte tendência de irem para a esquerda e os homens têm uma tendência muito mais significativa de irem para a direita hoje em dia. Isto é uma tendência mundial. Nos conceitos de esquerda e direita ocidentais, como alguns países têm, Estados Unidos, vários países da Europa, China e tal, essa é uma tendência já mundial. Isto é problemático porque o que nós estamos vendo, que também está ligado ao movimento liberal sexual, é uma tendência de que a sociedade se separe e que homens e mulheres se separem.
E existem também algumas outras razões para isso. Se você for ver, geralmente as mulheres elas são voltadas para comunicação, voltadas para humanas e não tanto para matemática. Acontece que a matemática é necessária e as mulheres têm capacidade de aprender matemática, muitas vezes não gostam tanto. Mas também se você for checar os fundadores de boa parte da matemática, muitas vezes são homens. As mulheres estão aprendendo informática, estão usando computadores, informática, fazendo vídeos, fazendo um monte de coisa. Mas se você for ver, homens geralmente gostam muito mais de tecnologias e tal. Então os homens têm algumas vantagens ou gostos, para ser mais exato, em algumas áreas, e isso está causando alguns distanciamentos também. E as mulheres elas têm habilidades excepcionais em algumas áreas que as pessoas também estão ignorando. Por exemplo, as mulheres enxergam cores melhor que homens. Não só que alguns homens têm daltonismo, mas literalmente as mulheres enxergam cores melhor que os homens. Elas têm melhor capacidade com as mãos e elas têm um outro nível de sensibilidade. Mas ao mesmo tempo, e isso é muito importante, nós precisamos muito de lógica. Nós precisamos muito de raciocínio lógico. E existe um mito, na verdade, que os homens são racionais e as mulheres não são racionais. Isso não é verdade, mas a verdade é que os fundadores da lógica, muitos deles são homens, e a lógica está associada culturalmente com ser homem. E isso não é verdade. Como é que é racional um cara ficar babando para uma mulher ou ficar pensando uma bobagem? É racional? Não é. É racional um homem ser insensível, não se importar direito com o sentimento? Não é. É racional um homem não pensar no dia de amanhã? Não é. Então, homens também não são totalmente racionais. E a mulher tem capacidade racional com sensibilidades e percepções que às vezes faltam aos homens. Mas é importante que o raciocínio lógico seja mantido e existem alguns problemas também com relação a isso, que homens, geralmente, eles têm uma voz mais grossa, muitas vezes são grandes, mais fortes que mulheres. Isso também faz uma situação de força e homens têm uma tendência maior de debater, de ver a situação como uma situação de vitória num debate e a necessidade de às vezes se corrigir para poder vencer na próxima. Enquanto a mulher às vezes tem uma tendência de enxergar uma discussão como uma zona de perigo. Isso é importante. Você tem que pensar assim, se eu sou homem, não, imagina se eu fosse uma mulher. Ó, tem um cara lá que é maior que eu, mais forte do que eu, tem uma voz mais grossa que a minha. Quando ele fala que ele discordou de mim, parece um rojão discordando de mim. Assim, eu tenho uma voz fininha comparado com ele. Então, e ele tá dizendo que eu tô errada. Então, é uma ameaça. Então, é preciso entender isso sobre a mente feminina. É um sinal na mente feminina, é um sinal de perigo. Quando um homem discorda de uma mulher em debate, coisa e tal, é um sinal de agressividade para ela. Ela nem sempre ela percebe como uma questão de discussão racional que vamos ver quem tem razão nesse assunto para resolver o assunto da melhor forma. É um sinal de rompimento de relacionamento. Ele não gosta mais de mim. Então, às vezes, falta na cultura da mulher a mentalidade de puro raciocínio lógico. E mulheres podem aprender raciocínio lógico, mulheres podem ser grandes cientistas, mas às vezes falta isso. Na verdade, falta em quase todos. Quem que tem raciocínio lógico? Pouca gente estuda raciocínio lógico, falácias e tal. Mas o que eu acho que muita gente precisa muito disso. Mas é importante nós enxergarmos o movimento, o movimento de misoginia e misandria. Porque veja bem, as mulheres estão reclamando de misoginia, ódio, maltrato contra a mulher e causando a aversão aos
homens. Aí os homens se sentem vítimas, com algumas razões, não sempre, mas aí eles criam outro movimento de falar mal da mulher. E aí a mulher cria outro movimento de aversão ao homem, quando vê os dois estão distantes. Isto são ciclos de alimentação de um sistema de ódio, girando. Esse sistema também acontece com raças. Brancos odiando negros, porque os negros odeiam os brancos, porque os brancos odeiam os negros, porque os negros odeiam os brancos. E quando eles estão se odiando, nem sabem mais por quê. E isto acontece muito. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que reconhecer esse fenômeno, o fenômeno da retroalimentação dos sistemas de ódio. E nós temos que tratar das causas. Nós precisamos da verdade. A gente não pode ficar com homem não tem direito à opinião. A gente não pode fazer isso. A gente precisa que metade da população tenha direito à opinião dos assuntos. Obviamente quem diz essas coisas precisa amadurecer, mas nós precisamos ao mesmo tempo enxergar a dificuldade cognitiva das outras pessoas, a dificuldade sentimental das outras pessoas. Nós precisamos enxergar que nós viemos de uma cultura que simplificou o fenômeno da situação dos homens e das mulheres. E nós precisamos tratar isso com muito cuidado. Então, o que eu aconselho a todos é continue estudando sobre as injustiças contra os homens e injustiças contra as mulheres, situações. Recomendo muito o documentário The Red Pill, que é a pílula vermelha. Também recomendo o livro da Anna Campagnolo, né, sobre o feminismo, subversão. E também recomendo os vídeos dela, inclusive. Mas é importante também enxergar já o próximo passo, porque o passo que está vindo é alguns homens simplesmente reclamando das mulheres e as mulheres reclamando dos homens e reclamando. Então, vamos pôr a verdade, toda a verdade, por mais desagradável que ela seja, para seja lá quem for, mas vamos criar uma base para todo mundo usar lógica, todo mundo usar razão, todo mundo aprender sobre isso, mas também temos que entender as dificuldades de cada um e que não é porque um lado tá ruim que o outro não tá ruim. Não é uma questão de meu lado que tá pior, simplesmente. É uma questão de o seu lado tá ruim, o meu lado também tá, e nós temos que melhorar o lado dos dois. Concorda? Vamos fazer assim. Até mais.